Campeonatos estaduais. Durante muito tempo na história, essas competições foram muito importantes para o nosso país. Nela, ídolos se formaram, momentos marcantes aconteceram e, mais do que tudo, esse campeonato simbolizava a rivalidade dos nossos clubes. Porém, isso mudou. Acontece que com o passar do tempo e a intensidade do futebol aumentando, muitos clubes grandes deixaram de se importar com o estadual, até porque isso representava uma possível queda de rendimento no momento futuro do ano e não rendia muito financeiramente. Mesmo assim, nesses próximos dias, todos os estados já terão os jogos acontecendo, sendo que uma parcela dos times grandes estarão jogando com os times reservas. Mas por quê? Por que o estadual tem que acabar? Isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Olha, é óbvio que isso é um tópico muito grande, mas mesmo assim eu vou fazer como eu faço em todos os vídeos do meu canal, eu vou trazer um pouco de contexto sobre o que eu vou falar. Eu tava lá vendo a data dos jogos do Brasileiro na Florida Cup e tudo mais, mas aí eu pensei, o estadual vai estar rolando. Só que na realidade nem eu, nem os jogadores e nem os times se importam com isso. E a realidade é que os estaduais já se tornaram um peso no nosso calendário há muito tempo. Só que, por rabo preso da CBF e por muitos clubes pequenos que dependem dessa renda, ninguém se mexe para mudar. Só que o problema é, isso está atrapalhando o nosso espetáculo no futebol. Como o futebol é global, vamos olhar lá para fora primeiro para ver o que eu tô falando. O Guardiola, que para mim é o melhor treinador do mundo, e vários jogadores na Europa já estão se organizando com uma quantidade excessiva de jogos. Até porque, realmente, jogar ali seus 60 jogos no ano é uma coisa que impacta sim a performance dos times. E eu não tô dizendo que ele tá errado, tá? Eu concordo com ele, mas mesmo assim, vamos comparar aqui com o Brasil. Eu vou jogar na tela aí agora a lista dos times que mais jogaram em 2024 e vocês vão ver que, nossa, parece até a tabela do Brasileirão. Estranho isso, né? Porém, além dessa quantidade absurda de jogos, a gente tem que lembrar também que o Brasil é imenso. Então, vamos lá. Por exemplo, o Fortaleza, que é um time que é do Nordeste, se viaja para jogar no Sul contra o Grêmio, depois tem o jogo da Sula, no Equador, por exemplo. Aí isso é uma viagem muito maior do que o City faz no ano inteiro dele. E é óbvio, isso impacta na performance e também é um desgaste muito grande, isso é claro. Ok, mas por que o estadual é um problema? Eu tô colocando aqui da edição o número de datas e você pode ver que a Copa do Brasil tem menos datas, a Sul-Americana tem menos datas, e aí no final do ano acontece o que aconteceu com o Botafogo, por exemplo. É óbvio, eles conseguiram ganhar os títulos, mas mesmo assim não é razoável você jogar 3 meses de um campeonato estadual e no final do ano, em uma semana, você jogar a decisão do Brasileirão, a decisão da Libertadores. Isso não faz nenhum sentido. E continuando no Botafogo, se for ver o Intercontinental que eles jogaram, eles nem tiveram a chance de participar praticamente, porque eles tiveram que viajar 3 dias depois de ter sido campeão brasileiro, uma semana ou duas depois de ter sido campeão da Libertadores, ou seja, não tiveram tempo. E esse ano a gente vai ter o Mundial no meio do ano, beleza, vai parar, vai ter um mês ali de folga. Só que o Brasileirão vai do dia 29 de março até o dia 21 de dezembro. E o Intercontinental, ele não existe mais? E a resposta é sim. A FIFA ainda não divulgou as datas, só que se a gente for levar em consideração esse ano que passou, o Mundial foi no dia 11 de dezembro. E agora se você for pensar, o Brasileirão vai acabar dia 21 e tal. Então, ou seja, se um time brasileiro ganhar a Libertadores, que é uma coisa comum nos últimos anos, pouco importa, né? Que se dane. Tá, mas se eu ainda não te convenci sobre o que eu tô falando, eu vou te dar mais um motivo para você acreditar no meu argumento, que é sobre a importância que os clubes dão para essa competição. E eu já falei da Florida Cup, mas eu vou dar outro exemplo, de novo, do Botafogo, que é o time que ganhou tudo no ano passado. Se a gente for olhar, eles não chegaram nas finais dos estaduais, na final do Carioca, nos últimos 2 anos. E o que isso mudou? Provavelmente até ajudou o Botafogo. E nem vem me falar de torcida, porque, beleza, todo mundo vai assistir os jogos dos seus times, só que só vai ser comentado mais nas fases finais, que é onde acontecem os clássicos, onde acontecem os grandes jogos dos estaduais, pelo menos. E no final é isso mesmo que importa, mas a gente tem que entender que, por tudo que eu falei, isso aí impacta o futebol brasileiro e olha, é complicado. No último Campeonato Brasileiro, segundo uma pesquisa feita por setoristas dos clubes, houveram 721 lesões durante o ano, sendo esse número quase metade sendo de lesões na coxa. E bom, sobre lesões na coxa, lá no ano passado eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e também a gente tem que entender que normalmente elas são causadas por desgaste e também pela intensidade. Ou seja, meio que prova o que eu falei antes. Óbvio que não é para todos os casos, mas na maioria sim. E eu sei que eu tendencio muito para esse lado, mas vamos ver qual que é a importância dos estaduais hoje no nosso futebol. Realmente eu vejo que o grande ponto é dar calendário para os clubes menores, e sim, eu concordo que quem movimenta e quem faz o mercado de jogadores no Brasil ser bom como é, são esses clubes menores. Pensando nas nossas categorias de base, sim, isso é muito bom. Até porque quanto mais clubes, mais jogadores se formando, mais jogadores se desenvolvendo. Isso é importante para o nosso futebol, sem dúvida. Só que o problema que eu tô falando aqui é que isso afeta o topo da pirâmide. Aqui, os times que estão lá em cima. E no final,
Não importa muito, porque eu vou te perguntar, você preferia ou não ver um campeonato brasileiro com mais intensidade na reta final? É óbvio, todo mundo sabe a resposta. E por isso hoje eu sou contra os estaduais, eu já tentei entender como funciona, o porquê que é importante para o nosso país, mas mesmo assim, se a gente for olhar, a CBF que tem que carregar com isso, a CBF que tem que dar um jeito para que os clubes pequenos consigam competir, consigam ter renda, consigam formar jogadores e que isso não afete os clubes grandes, até porque, se a gente for ver a longo prazo, isso não faz sentido, um campeonato desse tamanho, por exemplo. Por exemplo, a gente tem 16 datas, 16 jogos, né? Se isso for diminuir, não estou falando de acabar, estou falando de diminuir para 8 ou para 10 datas, pode ser 10. Vamos dizer que são 6 jogos a menos, 6 jogos que meio de semana e fim de semana, vai dar 3 semanas. 3 semanas a menos, a gente desafoga o Brasileirão, dá uma margem de erro maior para os clubes, até porque a gente lembra o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado e a bagunça que foi no nosso calendário. Ou seja, isso pode até ajudar a CBF no futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer e o calendário hoje é muito incerto. E mesmo assim, tendo uma parada ali no meio do ano de um mês por conta do Mundial, onde os clubes que vão jogar e os outros, sei lá, vão fazer excursões, vão fazer uma nova pré-temporada, beleza, isso vai dar uma amenizada assim no calendário, vai dar um descanso para os jogadores, vai diminuir um pouco o desgaste, mas mesmo assim, isso mostra muito um descuido com o nosso futebol e os clubes também não falam nada. Porque é óbvio, dá pra ver as posições deles e eu concordo, é muito melhor fazer uma pré-temporada na Flórida do que se importar com as 3 primeiras rodadas do campeonato estadual aqui no Brasil, não faz nenhum sentido. Por isso, meu veredito final é que realmente, sim, a gente tem que mudar alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa, ou transforma o campeonato estadual, que eu sei que não vai acabar, em um torneio mais curto, um torneio ali de pré-temporada para os clubes grandes, ou a gente vai ver a produtividade do nosso futebol sempre caindo, até porque é meio que isso que acontece. E eu sei que nada vai mudar, até porque muita gente grande tem um interesse ali em ter o estadual ainda, e eu entendo isso. Mas mesmo assim, eu quis trazer a discussão nesse vídeo para vocês entenderem o meu ponto de vista e também para vocês formarem sua própria opinião. E se você tiver alguma opinião que quer dizer, aí deixa aqui nos comentários. Esse ano tem tudo para ser muito legal no futebol brasileiro, tem muitas histórias para ser contadas, tem um Mundial com 4 clubes nossos que vão estar lá no meio do ano, tem, sei lá, o Flamengo do Felipe Luiz, tem o Gabigol com o Cruzeiro, que vai ser provavelmente o time mais visto, pelo menos nesse começo, tem o Botafogo, que perdeu algumas peças, tem o Corinthians, que vai ter um ano começando melhor, tem vários outros times também, o Galo, o Inter, o São Paulo também, que tem um time forte agora. Ou seja, esse ano tem tudo para ser muito bom o futebol brasileiro e quem ganha é a gente, mas mesmo assim, ainda podia ser melhor. E vamos lá, né? Agora é esperar até março pro ano começar de verdade, com as finais estaduais e também com o Campeonato Brasileiro. E boa! Por fim, deixa eu falar que isso aqui é só minha opinião, eu posso ter sido sim um pouco extremista, e eu encorajo de novo você a deixar a sua aqui nos comentários e também me seguir para mais vídeos como esse e outros vídeos também que eu produzo aqui no canal. Eu faço vídeo toda semana sobre futebol e mesmo que se não tiver ninguém assistindo eu vou continuar fazendo, até porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas para me motivar mais e para eu continuar fazendo mais produções, mais vídeos assim, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui para me dar uma motivada. E também, acho que eu falei demais já, muito obrigado por assistir até aqui, um abraço, falou!